Exatamente. E sabe o que eu entendi ontem, Rafa? Que às vezes nós, como cristãos, cometemos um grande erro. Às vezes nós se achamos melhores do que aqueles que estão no mundo. Né? Nós nos achamos melhores do que aqueles que ainda estão na escuridão. Mas às vezes nós nos esquecemos do quê? Onde nós estávamos? Exatamente. Onde nós também fomos tirados desse mesmo lugar. Nós também fomos tirados daquele local. Sim. Né? Deus também nos amou ao ponto de apontar o dedo dele para nós e falar assim, eu quero você para mim. Vem para cá. Vem me conhecer, né? Vem mudar a sua vida. Estou te dando essa oportunidade. E aí, às vezes, a gente se converte, muda a nossa vida, e às vezes nós olhamos essas pessoas que estão fora da igreja com ar de superioridade, achando que nós somos melhores do que eles. Exatamente. Não. E às vezes até com um olhar de julgamento, né? Julgamento. E a gente não pode julgar, a gente não é Deus para julgar, né? Então, até ali na Bíblia hoje ainda, que quando a gente julga uma pessoa, a gente está se colocando no lugar de Deus, e é só Deus que pode julgar qualquer pessoa. Mas quando nós nos tornamos cristãos, a gente quer mostrar isso para as pessoas, né? Mas a gente nunca pode se achar superior. Isso é um defeito de muitos cristãos mesmo, que se acham santos, se acham melhores e acaba gerando um sentimento que é a soberba, né? E isso não é legal. Então, quando a gente olhar para um próximo que às vezes está na escuridão, a gente tem que tentar trazer ele para a luz, mas sem julgar, sem apontar os defeitos dele, né? E saber que Deus vai moldar a vida dele assim como moldou a nossa, né? Exatamente. E entrando já nesse assunto de priorizando a vontade e a presença de Deus, o texto que nos leva para começar essa palavra está em Êxodo 33:15, né? Eu vou ler aqui. Moisés, né, conversando com Deus. Então disse-lhe, né, Moisés falando, se a tua presença não for conosco, não nos faça arredar o pé daqui. Né? Eu quero ler só esse pequeno versículo, mas para que as pessoas possam entender por que Moisés chegou a esse ponto, né, de falar, de declarar isso, se a tua presença não for conosco, não nos faça arredar o pé daqui. Voltando um pouquinho para trás, tinha acontecido alguns fatos, né? Moisés tinha ido para o Monte Sinai para buscar a presença de Deus, né? Deus queria tratar com Moisés ali, e Moisés ficou no monte por 40 dias, né? Na presença de Deus. E Deus ali tratou com Moisés, explicou várias coisas para ele elucidou várias dúvidas, deu várias diretrizes, inclusive entregou para ele as tábuas, né, dos testemunhos, né, e falou algumas coisas com Moisés. Só que durante esse período que Moisés estava afastado do povo, do arraial, onde o povo estava, que havia saído do Egito, esse povo começou a questionar, falou, poxa, nós precisamos, né, de ter alguma coisa para nos segurar, para tocar, para termos uma proteção. Vamos fazer um bezerro de ouro, né? Vamos fazer um bezerro de ouro. E as pessoas que andavam com Moisés falaram, isso aí vai dar ruim. Né? Não façam isso é idolatria e tal. Ele falou, não, é só para a gente poder ter um amparo. Já que Moisés não está aqui, então criamos um bezerro de ouro e transformamos isso na presença de Deus, para adorar e tal. E fizeram esse bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte, que Moisés viu aquilo, né, Moisés se indignou. Moisés ficou bravo, ficou irado, né? Derrubou aquele bezerro de ouro, falou um monte para aquele povo. Inclusive, ele mandou matar os idólatras naquela situação. Sim. Mandou matar todos os idólatras, né? De tão irado que ele ficou. Aí você imagina como que Deus também ficou naquela situação, né? E aí, depois de todo esse contexto, né, eles precisavam sair daquele lugar e continuar caminhando rumo à Terra Prometida. Né? Eles tinham que sair daquele local. Então, Moisés mandou, olha, vamos arrumar tudo, vamos levantar acampamento, vamos seguir. E ele foi conversar novamente com Deus. E Deus falou assim, olha, eu estou tão irado com esse povo, que se eu for no meio deles, eu vou destruir todo mundo. Então, vai você, eu vou mandar um anjo com você, né? Vai com esse povo, mas eu não vou. Só que Moisés, na sua simplicidade, na sua humildade, reconhecendo que ele era dependente de Deus, o que ele falou? Falou exatamente isso. Falou, Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça sair daqui. Eu quero a sua presença no nosso meio. Eu não quero um anjo. Eu quero a sua presença no nosso meio. Né? Eu quero que o Senhor seja a prioridade, mesmo a gente sendo pecador, mesmo a gente ter transgredido a tua palavra, mesmo a gente ter, né, feito o bezerro de ouro, idolatrado essas coisas todas, mas ainda assim, eu te peço perdão e eu quero que o Senhor seja a nossa prioridade.
E Deus entendeu aquilo e acabou falando que iria no meio do povo. Né? E aí eu quero trazer isso hoje para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Né? O que a gente tem priorizado hoje na nossa vida? Né? Quais são as nossas prioridades? Você começou a falar há pouco agora sobre família, sobre, né, você deixou um pouco o seu trabalho de lado no final de semana, né, você tem muita coisa para fazer, você sabe disso, muitos compromissos, mas o que você fez? Você priorizou um tempo com a sua família. Né, com seus filhos, com a sua esposa, né? Por quê? Porque você sabe que isso tem uma tremenda importância na tua vida. Sim, né? Com certeza. Você priorizou isso. O trabalho vai acontecer, você vai continuar. Você priorizou a sua família. Assim também é o ser humano em relação às coisas de Deus. O que nós temos priorizado. Sim. Não é verdade? É isso mesmo. E eu até enumerei algumas coisas aqui e olhando, né, para essa passagem de Moisés, a gente tem que sempre dar prioridade para Deus, né? Então, o que eu acho que Deus se agrada conosco é buscar a Deus em primeiro lugar. Isso está na Bíblia em vários lugares, né? Porque quando a gente prioriza a Deus, Ele vai nos dar as outras coisas que a gente precisa. Então, igual o tempo com o devocional, a gente falou em alguns podcasts anteriores aqui, que quando a gente acorda, não importa o que aconteça, a gente tem que se comunicar com Deus, tem que buscar a Deus, né? Dar a prioridade a Ele em primeiro lugar, que Ele vai nos dar o caminho, a sabedoria para a gente seguir. E o dia que você me deu essa palavra, assim, eu venho estando atribulado com o trabalho, eu falei assim, poxa, realmente eu preciso dar prioridade para minha família, né? Porque não adianta nada eu estar com o trabalho em dia e estar com a minha família perdida, né, Hermes? Porque a gente tem que buscar sempre a prioridade em Deus, porque Ele vai mostrar pra gente, vai nos dar sabedoria para o que a gente deve priorizar na nossa vida, né? É verdade. E nós temos que muitas vezes entender, Rafa, que Deus, Ele é sim, não e silêncio. Nós temos que entender isso. Né? Deus não é, vou ver mais ou menos, talvez. Não, Deus não tem esse vocabulário, né, na boca dele. O que Deus fala para o homem é sim, sim, não, não. E às vezes Deus está em silêncio. Então, quando a gente busca a vontade de Deus, nós temos 3 situações. Vamos receber o sim de Deus, e aquilo vai se concretizar na nossa vida. Vamos receber o não de Deus, porque aquilo não é bênção para nós. Ou então, simplesmente, Deus vai estar em silêncio. Não responde nem sim, nem não. E às vezes esse silêncio, nós temos que entender como um querer de Deus também, como uma tratativa para nós sabermos esperar. Porque há respostas que são imediatas, seja sim ou seja não. Mas há respostas também que, olha, vou ficar em silêncio agora e deixa eu agir, deixa eu fazer. Né? E o ser humano, nós somos muito ansiosos. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa ansiosa. Né? Quando eu tenho uma coisa para resolver, eu quero resolver logo, quero, né, tirar aquele problema da minha frente, não jogar ele para fora, mas quero resolver logo. Seja com pessoas, seja com situações, seja com o trabalho, seja na minha casa, na minha família. Eu sou assim, eu não fico, postergando. Entendeu? Não fico postergando. E eu, por exemplo, quando até no meu casamento, né, quando a gente tá meio ali brigado, que a gente briga, né? Claro. Casal briga, casal discute, casal tem diferenças, né? Ninguém aqui é super-homem, não. Né? Ninguém aqui é perfeito. Então, às vezes há situações entre eu e a Adriana que demora-se para se tratar e aquilo me incomoda, né? Porque eu quero resolver logo. E isso também é no meu trabalho, nos meus negócios, na minha vida pessoal, é com pessoas, seja na igreja, seja fora da igreja, né? Então você quer resolver. E às vezes não é o momento também para resolver aquilo. Né? Uma coisa que eu tenho aprendido é falar alguma coisa quando você está irado. Quando você está nervoso, quando você está irritado, né? Moisés passou por isso. O que ele fez quando ele desceu daquele monte? Imagina, 40 dias lá, na presença de Deus, contemplando a presença de Deus, ouvindo o conselho de Deus. Você imagina isso, Rafa? Você falando com Deus e Deus te aconselhando, Deus te orientando, Deus te dando diretrizes, de repente entrega as tábuas dos testemunhos para você. Quando ele desce daquele monte, que ele vê aquela situação, ele estava lá intercedendo pelo povo. O que eu imagino que estava Moisés? Ele estava irradiante, com os olhos brilhando, com a alma revigorada, cheio de ideias, falando, poxa, eu vou descer, vou falar com esse povo, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, vamos caminhar para a terra prometida, tal. A hora que ele desce, o povo idolatrando um bezerro de ouro. É como se fosse um professor, né? Que ele vinha ensinando, tudo que ele vinha aprendendo com Deus, ele repassava para o povo. E ele estava administrando uma multidão de homens, né? Então você pensa a responsabilidade que Deus deu para ele. E quando ele volta,
Ele vê, por exemplo, os alunos dele, que ele tinha ensinado tanto, fazendo uma coisa totalmente diferente do que Deus tinha passado para ele. Então, Deus se irou também, né? Isso fala na Bíblia. E aí, o que ele faz? Ele quebra as tábuas do testemunho, né? Quebra de raiva, ele joga tudo aquilo no chão e quebra tudo. Ele manda matar os idólatras, né? De tão irado que ele estava, mas em contrapartida, por final, ele volta a interceder pelo povo. Volta a buscar misericórdia pelo povo. Então, voltando nessa parte de sim, não e silêncio, né? Se nós entendermos essas questões de Deus, nós vamos aprender também a esperar aquilo que Deus tem para nós. Porque nem sempre, Rafa, a nossa vontade é a melhor. Sim. Nem sempre aquilo que nós planejamos, aquilo que nós desejamos é o melhor para nós. Porque Deus sempre estará muito, muito à nossa frente. Deus já enxerga o nosso futuro. E não é que Deus enxerga um futuro amanhã, ou 3 dias, 4 dias, não. Deus enxerga anos para frente. Porque a gente sabe que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Né? Um ano para Deus não é a mesma coisa que um ano para nós. É totalmente diferente. Então, as coisas que Deus tem planejado para o homem, eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, nunca será maldição, nunca será destruição, nunca será separação de família, nunca será falência de negócio, nunca será morte, nunca será doença. Essas coisas não é a vontade de Deus para a vida do homem. Mas, infelizmente, de acordo com as decisões que nós tomamos, de acordo com as atitudes que nós tomamos e as escolhas que fazemos, essas consequências acabam vindo sobre nós. Você acabou de falar sobre Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar a vontade e o reino de Deus. Que tudo aquilo que você deseja vai vir. Vai vir. Por quê? Priorizar a vontade de Deus. Né? Sim. Priorizar a vontade de Deus. E quando a gente prioriza a vontade de Deus, eu acredito assim que a prioridade, às vezes, de Deus para a vida do Hermes, né? A vontade de Deus para a vida do Hermes é diferente da minha vida. Perfeitamente. Mas a palavra diz que ele tem um caminho que todas as pessoas têm que seguir. E como você vai escutar o sim e o não de Deus? Na minha concepção, quando a gente começa a buscar a Deus, né, e se purificar, tirar da nossa convivência coisas ruins que a gente enxerga, né, mas Deus, ele começa a trabalhar na nossa vida, de certa forma. Então, quando a gente começa a buscar a Deus, algumas coisas começam a acontecer na nossa vida. Às vezes, pessoas se afastam, né? Por que isso? Porque Deus enxerga lá na frente. Ele sabe que se você permanecer naquele ambiente, naquela companhia que você estava, ele não vai conseguir falar com você, porque você não vai estar purificado de certas coisas. Não é que aquela pessoa seja ruim ou que ela não faz parte dos planos de Deus, né? Também. Mas, às vezes, o que Deus tem para sua vida, a prioridade que ele quer falar para você, para que você siga, você precisa primeiro tomar algumas atitudes, né? A primeira delas é começar a buscar a Deus e começar a se purificar, porque quando a gente está purificado, Deus, ele fala com a gente. E para você escutar a voz dele, você precisa tomar algumas atitudes na sua vida, né? Você concorda com isso? Concordo plenamente. O que nos aproxima de Deus? Comunhão. Comunhão, né? A pessoa não ora, a pessoa não jejua, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa só vai na igreja às vezes uma vez na semana e olha lá. Que comunhão que você tem? É a mesma coisa, é muito fácil, muito simples, é a mesma coisa de construir uma amizade. Né? Uma amizade leva tempo para poder ser construída. Uma amizade necessita investimento. Uma amizade necessita você inserir tempo naquilo. Eu tenho amigos que eu convivo até hoje. Eu tenho 50 anos de idade e tenho amigos que eu fiz lá na minha infância. Eu me lembro muito bem disso, com 10, 12 anos. Eu tenho contato com essas pessoas, Rafa, até hoje. Então você vê que é uma amizade de longo tempo. Você vai se conhecendo, você vai criando intimidade com aquela pessoa, né? Você vai criando história com ela. É uma espécie de um casamento, por exemplo. Né? Quando as pessoas se casam, eu namorei 5 anos, fiquei noivo mais 2, a gente está 7 anos juntos, estamos bem para casar. A hora que você casa, é tanta novidade que vem, você fala, poxa, mas eu não vi nada disso nesses 7 anos, 10 anos que eu estava com essa pessoa. Porque intimidade muda.
Quando você passa a ter intimidade, você começa a descobrir várias coisas. E assim também a nossa vida com Deus. E o que nos traz intimidade com Deus? Relacionamento. Dia a dia, relacionamento. Dia a dia. Buscando, orando, lendo a palavra, estando com pessoas que te edificam. Sim. Você falou algo muito importante. Sabe? Às vezes Deus arranca da nossa vida pessoas que às vezes até dói. Fala, poxa, por que essa pessoa não... Porque às vezes a nossa vontade, a gente queria estar com aquela pessoa, fala assim, nossa, mas eu gostava tanto dessa pessoa, por que isso aconteceu? Mas Deus, quando você busca essa comunhão, às vezes ele fecha portas que você fica sem entender naquele momento. Mas quando o tempo passa, você olha para trás e fala assim, nossa, poxa, que livramento. Agora eu entendo o que aconteceu aquele dia. Que livramento. E isso é maravilhoso, é maravilhoso. Porque Deus, ele mostra pra gente... assim, claramente, mas a gente precisa ter esse relacionamento com ele, porque senão ele não fala com a gente. Não fala. Então, quando você vai criando essa intimidade, é aí que Deus vai entrando na sua vida e te mostrando quem ele é. E Deus, ele quer se revelar para o homem. Deus, ele quer se mostrar para o homem. Ele tem prazer nisso. Mas é claro, Deus é santo. Deus, ele é santo, imaculado. Então, ele vai se mostrar conforme também a pureza do seu coração. É claro que nós, adultos, já temos um coração contaminado. O mundo, infelizmente, faz isso. Mas, quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós buscamos a vontade de Deus, o que Deus faz? Ele vai nos moldando. Ele vai nos direcionando para estarmos cada vez mais ligados naquilo que Ele quer para nós. Então você cria comunhão com Deus e isso vai te afastando daquilo que é errado, daquilo que não edifica, daquilo que não traz benefício para a tua vida, E isso envolve várias situações, envolve ambientes, envolve pessoas, envolve circunstâncias. Então Deus quer tirar de você tudo aquilo que não te edifica, tudo aquilo que não traz crescimento para a tua vida. Isso vai aumentando cada vez mais a sua comunhão com Deus e vai priorizando a vontade de Deus na tua vida.